Olá, bom dia, lindo dia. E iniciando essa live na quinta-feira, dia 16 de março, com alma. Hoje a gente trabalha aqui a questão energética. Bom dia, Stephanie. A gente iniciando hoje esse movimento, continuando o movimento que a gente iniciou na terça-feira, trabalhando o relaxar a mente com o tema despertar. Na quarta-feira nós trabalhamos ontem, a curação, a cura das ações, que é trabalhar o corpo físico. E hoje a gente tá aqui para trabalhar o corpo energético, calma, com alma. Colocando aqui o nosso temporizador para nossa mini live aqui durar 20 minutinhos. Lindo dia, Stephanie. E hoje eu separei um pouquinho para falar sobre o despertar. Antes da gente ir, para a parte energética, a gente sempre faz um ritual que liga, nos conecta e aprofunda um pouco mais com essa energia da semana. E quando a gente fala sobre despertar, um conceito que eu já dei uma pitadinha, mas eu acho importante a gente dar uma aprofundada, é a questão da urgência e emergência espiritual, quando falamos do despertar. Porque assim como vários outros temas, muitas vezes a gente romantiza determinados temas, Bom dia, Diogo! Quando a gente tá falando desse nosso meio mais místico, do autoconhecimento, muitas linhas acabam romantizando essa questão do despertar. E existe um conceito que vem da linha tibetana, que é muito legal e fala sobre a urgência e a emergência espiritual. E daí o que seria essa diferença, entre urgência e emergência? A gente, assim como eu falei na primeira semana aqui que veio a energia de crises, a gente continuamente vai passando por crises de transformação. Por que crises de transformação, As crises são mudanças. E mesmo que a gente fique parado, seja super conservador e fale, não quero que nada mude na minha vida. As crises vão vir porque é a lei da natureza, essa questão da mudança. A nossa própria idade, vai mudando. O tempo no exterior, a gente tem as estações, inverno, verão, outono, primavera, que uma estação é diferente da outra. As fases da lua, conforme a gente vai se conectando. Então é muito natural, é cíclico essa questão de crises, essas mudanças. E existem mudanças pequenininhas que a gente nem sente tanto no dia a dia, só sente quando a gente olha para trás assim e percebe o quanto a gente caminhou. Mas existem mudanças também que são muito intensas para as pessoas. Por exemplo, se alguém da nossa família, alguém do nosso ciclo vem a sofrer um acidente, Porque a passagem da vida, a própria questão da morte é uma coisa que vai acontecer na vida de todo mundo. Chega um determinado momento que é o momento das pessoas. A vida dentro do corpo tem esse encerramento. Mas especialmente aqui no Ocidente, a gente acaba vivendo numa sociedade que nega muito essa questão da morte. O próprio não viver os lutos, Aliás, hoje é dia 16, mas amanhã, dia 17, eu notei isso, até tinha anotado para comentar isso na live de amanhã. No dia 17 de março, querendo ou não, faz 3 anos, foi em 2020 que houve o fechamento em relação ao Covid, a pandemia. E hoje muito mais brando, graças às vacinas e tudo mais, mas ainda estamos convivendo com essa questão. E tem gente que ainda nega,
a própria questão do Covid. Então, quando a gente está falando aqui do despertar e trazendo esse tema da urgência e emergência espiritual, a questão da urgência é porque a gente está passando por muitas crises, enquanto a gente está naquele modo, por que isso acontece comigo? Só comigo isso acontece? Eu não me entendo, é responsabilidade de outra pessoa, é o governo, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, meu vizinho, o outro é o culpado. Enquanto a gente tá nesse modo, a gente ainda tá no modo de urgência espiritual. E quando começa essa emergência, esse despertar que traz a gente olhar, a gente perceber a nossa parte de responsabilidade no meio dessa bagunça, e principalmente começa a notar não só essa questão que pode parecer, né, quando a gente se autorresponsabiliza como negativo, mas a gente passa a notar também os aprendizados por trás dessas crises, por trás dessas situações. E quando a gente se conecta a isso, é o tal do despertar espiritual. Bom dia, Graciete! E esse despertar espiritual, ele traz a emergência espiritual. Está emergindo dentro da gente a percepção da realidade. Está emergindo dentro da gente a nossa autorresponsabilidade. A gente olhar, poxa, aqui tá bagunçado, aqui tá desarrumado e eu tenho parte nisso. O que eu posso fazer para mudar isso? E daí eu quis trazer para vocês esse conceito de urgência e emergência espiritual, porque o despertar, ele é quando a gente se liga, se conecta a essa emergência espiritual. É quando a gente sai do modo, né, de vítima e a gente assume a nossa autorresponsabilidade. Isso tem tudo a ver com despertar. E o despertar, assim como eu falei, não é só flores, né? Só ver luzinhas positivas, fazer o mantra O despertar também é a gente despertar para as nossas partes que precisam da gente começar a assumir cada vez mais o nosso poder pessoal, né? A gente se olhar não como vítima mais das circunstâncias, das questões, mas o despertar é trazer a gente para a percepção dos lugares que nós nos colocamos e os movimentos que a gente vai ter que fazer para sair desses lugares, para ir além desses lugares, para poder alcançar o que faz mais sentido, o que esse despertar está trazendo para a gente. É reconhecer o nosso valor, a nossa potência, né? Olhar também para os altos abusos, né, que a gente deixa acontecer e também mudar relacionamentos, passarem por limites. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né, de falar determinados nãos, porque vai tirar determinados lugares onde a gente mesmo se colocou. Por exemplo, quando a gente se coloca no lugar de eu sou boazinha, né, eu sou uma pessoa, há muito grande dificuldade muitas vezes de falar não. E é importante esse falar não quando for um não que fere você, né? E eu lembrei de uma frase de uma música do Rapa que fala uma frase que ela é muito forte e ela tem muito a ver com esse nosso despertar. Pois paz sem voz não é paz, é medo. Repetindo, eu não lembro o nome da música, depois, assim que eu lembrar, eu compartilho nos stories aqui, mas tem essa frase que é muito intensa, né? E é importante a gente trazer ela aqui na live, porque afinal a gente está trazendo o nosso despertar energético. E o despertar, ele traz essa consciência, ele tira
esse romantismo todo, né, do nosso despertar emocional, mental, espiritual, traz que tem muita coisa para olhar, mas com certeza, senão as pessoas não fariam esse caminho, tem muitos tesouros também. Mas quando a gente se lembra, a gente se conecta a essa frase, isso ressoa dentro da gente, traz esse despertar, que às vezes vai ser, como a carta aqui, né, mostra, um vulcão muito intenso ali, né? E uma última vez, olhando para essa frase aqui, pois paz sem voz não é paz, é medo. E o despertar espiritual, ele traz isso. Que não vai ser só a paz, né? Mas pra gente chegar na paz duradoura mesmo, a gente precisa da nossa voz. A gente precisa arrumar a nossa casa. Determinados lugares que a gente, às vezes, a nossa vida toda ficou falando sim, sim. E se sentia mal por dentro, se sentia abusado, a gente passar a falar, olha, não, não. E claro que não é sobre o despertar, não é sobre ficar falando não pra vida. É sobre a imposição de limites, é um passar a falar não pra você, pra sua verdade, custe o que custar. Mas claro que conforme a gente vai despertando, vai indo para camadas mais profundas, a gente não fica no nosso modo adolescente, que é não para tudo, né? Contra tudo. Mas a gente ganha esse equilíbrio entre o discernimento. O que é realmente um não? E vou parar de fazer, né? Vou parar de me automutilar, me auto-abusar para esses sims que eu estava falando e eram nãos para mim, para passar a falar mais essa verdade, trazer a sua voz de acordo. E esse é o nosso grande despertar. E vamos então agora para a parte energética aqui da live. Afinal, a gente vai trabalhar com alma e a gente vai trazer essa energia do despertar. E o despertar, ele é o que tiver que ser. Ele vai trazer essa conexão com a paz, mas também vai trazer essa energia do vulcão, essa energia muitas vezes da raiva, pra gente se movimentar, pra gente fazer o que é necessário. E vamos trabalhar isso, claro, integrando todas as energias. Então vou pedir para você aí que está me acompanhando se recostar num lugar que seja confortável para você. Esse exercício, ele pode ser deitado, sim, mas eu recomendo, se você puder ficar sentado, sentada, que ajuda a trazer mais energia. Então vamos lá. Se recoste na sua cadeira, na sua cama, onde quer que você esteja. Feche os olhos. Respire profundamente e solte o ar, deixando ir com ele tudo que precisa ser liberado. Inspire profundamente, solte pela boca. Ai, Graciete, ainda tá travando? Ou me avisem que às vezes acontece um pouquinho disso com a live. Oi. Estão conseguindo me ouvir? Voltou? Ok, maravilha, gratidão por avisar. Bom dia, Lucy, chegando no momento certo. Já aqui tá show. Maravilha, Stephanie, gratidão. Então, novamente eu vou pedir para todo mundo se recostar, né? Fechar os olhos, que agora é o nosso momento energético para se conectar ao despertar. Então, sentadas ou deitadas, fechem os olhos, inspirem profundamente, exale,
soltando o ar, deixando com esse ar que a gente solta ir tudo que precisa ser libertado aqui. Inspire profundamente outra vez, solte pela boca. Vamos relaxando o nosso corpo. E agora, mais uma vez, inspirando pelo nariz. E ao soltar, a gente começa a visualizar um vulcão. Pode ser um vulcão que você conheça, ou um vulcão que você inventou, um vulcão que está vindo aí na sua imaginação, neste momento. Veja o vulcão, traga ele para as sensações que ele te causam, perceba esse vulcão, traga o cheiro que esse vulcão você sente, e com sentir esse cheiro você vai se conectando ao seu paladar também, ao que esse vulcão traz de energia para você em relação a ele, e vai deixando que o seu corpo lentamente vai se juntando, você vai se tornando esse vulcão. Vá percebendo qual é a sensação ao se juntar, ao se tornar o vulcão. Você lentamente vai se ligando ao âmago da terra, se conectando com a energia mais profunda que existe na terra. Sinta o fogo, a energia derretida que vem do centro da terra, vibrando, em movimento, zumbindo por todo o seu corpo. Lembre-se, você se tornou esse vulcão. Então, a energia derretida começa a se movimentar e se expandir. Primeiro, ela vai entrando pelos seus pés, vai sentindo esse calor desse líquido. Então, ela vai subindo pelas suas pernas, passando pelos seus joelhos, passando pelas suas coxas, passando pelos seus glúteos, seus órgãos genitais, irradiando energia, vitalidade, prazer, calor, e ela continua subindo pela base do seu tronco, onde ela vai se ligando à sua coluna, mantendo esses olhos fechados, subindo todo esse fogo, todo esse calor pela sua coluna, pela base da coluna, subindo pela coluna vertebral, como se fosse ouro derretido, acariciando, relaxando, energizando o seu corpo. E a sensação que vai subindo é uma sensação de extremo prazer. À medida que essa energia vai subindo pelo seu umbigo, chegando acima do umbigo, no seu plexo solar, vai se espalhando para o resto do corpo, junto com uma vibração, subindo, passando pelos seus pulmões, coração, seios, passando pelos ombros, chegando até as mãos, passando pelas pontas de cada um dos seus dedos. Agora essa energia vai distribuindo cada vez mais por cada um desses pontos, que ela continua a subir, continua a vibrar, desde os pés, chegando às mãos, vindo para o pescoço,
subindo até o alto da cabeça, onde essa energia ela transborda pela sua pele, energizando e renovando, aquecendo e vitalizando. Você vai com essa energia a cada momento, a cada vibração, se sentindo mais consciente, se sentindo despertando, se centralizando e relaxando. Essa energia desse vulcão vai te despertando, trazendo para que você esteja pronta para o que precisar de enfrentar no seu dia, encarar, seja emocional, mental, psicológico, o que você venha sentir no seu corpo, o que você venha perceber no seu ambiente para trazer de mudanças. Esse despertar te traz mais energia, vitalidade, para que o seu despertar seja intenso e ainda assim centrado. Tragam as mãos na região do coração e sintam, toque o seu coração, esse ponto de vitalidade que pulsa, assim como todo o seu corpo nesse momento está pulsando. Ele está, assim como o seu coração, desperto. Inspirem profundamente, integrando toda essa energia. Façam um espreguiçamento, despertando, voltando, abrindo os olhos. Bom dia, Renata. Bom dia a todos nós aqui presente nessa live. Stephanie, Graciete, Eloci, Diogo. Para todos nós, um lindo dia, voltando com esse despertar da pele dessa deusa havaiana que traz pra gente essa energia do vulcão, esse despertar que é o que tiver que ser. Pode ser sim momentos de muita paz, tranquilidade, pode ser momentos de muito movimento, porque a gente vê que precisa arrumar muita coisa no ambiente, na nossa casa interna, na nossa casa externa, mas sempre é o necessário, porque assim como eu comentei um pouquinho antes na live, as crises vão continuar acontecendo, mas se a gente está desperto, a gente está mais pronto para enfrentar junto com a realidade. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Integrando todas essas energias. Gratidão, Graciete, gratidão a cada um aqui presente hoje novamente. Amanhã a gente tem a nossa última mini live da semana. A gente vai trabalhar o Emocionar-te. A gente junta a arte, né, com as emoções, trabalhando esse tema lindo do despertar para a gente integrar o nosso último corpo aqui. Gratidão pela presença, desejo um lindo dia para nós. Um beijo.